E Jesus? Quem é Jesus Cristo, né? Primeiramente que a palavra é algo que precisa ser entendido. É o nome. Jesus é uma tradução. Existem vários nomes, como Yeshua e segue. São muitos nomes. Alguns nomes eu tenho que dizer para vocês que eles fogem do real nome, que significaria o real Jesus no caso. Isso é uma coisa cultural e é uma coisa que acabou meio que se perdendo. Existem alguns nomes circulando por aí que não tem nada a ver com o real. Eu vou falar agora a questão um pouco histórica de Jesus no caso. E eu vou dizer para vocês qual é o papel dele na questão do todo, na questão da humanidade em si. Muitas pessoas não acreditam que Jesus realmente existiu. Esse não acreditar é justamente pela falta de provas. Existem poucas provas reais e concretas que Jesus realmente existiu. Existe uma distorção na história de Jesus também que aconteceu, mas eu vou explicar tudo isso para vocês, inclusive da questão das provas. Primeiramente, para entender quem é Jesus no caso, é preciso ser entendido o contexto que ele está. Muitas pessoas elas não entendem o papel que Jesus exerceu, não entendem a importância dele, justamente por não entender o contexto da história que ele se encontra. Como eu disse, muitas pessoas não acreditam que ele realmente existiu. Existe uma história dele que foi distorcida pelas religiões, inclusive, e também existem pessoas também que chegam a odiar Jesus, meio que por conta da questão religiosa, da pressão religiosa, e por conta da pressão religiosa, eles acabam meio que negando, sem entender realmente o contexto por trás. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu respeito profundamente todas as religiões, e o que eu vou dizer aqui pode meio que chocar, talvez, algumas pessoas, mas é para que seja entendido o contexto que está envolvido Jesus em relação à humanidade. Aí vocês vão entender o papel dele e a importância dele também. Uma das coisas que eu posso dizer e que pode talvez chocar vocês é que, independente da sua religião, independente de você ser ateu ou não, estar nesse planeta vivendo como um humano é viver como, de certa forma, um escravo. É um escravo do sistema, independente de quem você seja, o quão rico você seja ou pobre, nesse planeta você é um escravo, você precisa seguir regras, existe um banho de determinadas informações que não são relevantes, não são importantes. O desenvolvimento da consciência, do ser, não é importante nesse planeta. O importante nesse planeta é você ter apenas, o importante é você ser superficial. Quanto mais, digamos que, usado pelo sistema você for, a sua relevância neste planeta aumenta. E é justamente por isso, pela questão do ter, que as pessoas correm tanto atrás do dinheiro. Elas querem ter sempre mais para curar, para ter alguma relevância e alguma importância no planeta, porque mesmo elas não sabendo, no subconsciente delas, elas sabem que elas são pequenas, que elas não sabem de nada, não conhecem nada e se sentem um pouco perdidas. E para ela curar e se sentir importante, ter uma relevância, aí vão atrás do materialismo. Então, para ser entendido o contexto que envolve em relação a Jesus, depois eu vou entrar na questão mais lógica, mas o que eu vou dizer agora para algumas pessoas podem não entender muito bem, mas eu vou tentar ser claro e objetivo e direto. Existem dimensões. Como eu expliquei antes, existe a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão onde nós estamos, a quarta dimensão, a quinta e segue. Eu expliquei a questão de Deus também. O que seria Deus? Deus é uma energia viva, criativa, que está em todos nós, está no universo todo. É muito profundo e complexo explicar isso, mas é só uma definição rasa do que realmente essa palavra significaria. É muito mais complexo do que isso que eu disse. Mas a questão que eu quero dizer é que o universo em si, o todo, ele funciona da seguinte forma, para ficar mais claro que vocês entendam. Existem as dimensões, e cada dimensão é como se fosse um degrau de uma escada.
Então você imagine um prédio, existe uma escadaria nesse prédio, do primeiro andar até o último andar. Cada degrau do prédio, dessa escadaria, é uma dimensão. E dentro de uma dimensão existem camadas dimensionais. Isso a ciência ainda não conseguiu comprovar. Ela está engatinhando nisso, ela está tentando entender isso. Então, funciona da seguinte forma. Por exemplo, a terceira dimensão, onde nós estamos, existem camadas, várias camadas dentro da terceira dimensão. Da mesma forma, nas outras dimensões também existem camadas dimensionais. Então existe a primeira dimensão, a segunda, a terceira, onde nós estamos, a quarta dimensão, a quinta e por aí segue. Então tem aquela questão, esse degrau de dimensões é uma questão evolutiva. A vida em si é apenas você veste um corpo físico, biológico, humano para viver, aprender e então evoluir, ir para o próximo estágio. E esse ir para o próximo estágio é passar para um próximo nível evolutivo. E esse próximo nível evolutivo envolve justamente a questão das dimensões e as camadas dimensionais também. É muito complexo e eu estou tentando explicar isso de uma forma simples, mas aí tem a questão. Aí quando se chega no degrau mais alto deste prédio, tem o primeiro degrau, que seria a primeira dimensão, o segundo degrau, a terceira dimensão, e por aí segue. Aí você imagina um prédio com 200 andares e cada degrau é uma dimensão. Aí você imagina, e quando se chega no último degrau, o que ocorre? No topo do prédio existe uma consciência que é uma consciência, digamos que é uma consciência criadora, a energia viva criativa, que seria Deus. Quando você chega no topo do prédio, você avança, você se une ao todo, você se une a Deus. E aí que entra a questão. As pessoas se perguntam muitas vezes por que Jesus disse que ele é um com o Pai. Só que, apesar disso, ele sempre se coloca como filho e não como Deus. Isso gerou muita confusão na cabeça das pessoas, porque Jesus dizia que ele era filho e tinha um pai em cima dele, no céu, e em algumas situações ele dizia que ele era um com o Pai. De certa forma, todos nós somos um com o Pai. Por quê? Porque o Pai, que seria Deus, é pura energia, está em tudo, é onisciente, é onipresente e é onipotente. A onisciência é o saber de tudo. A onipotência é o poder máximo e a onipresença é estar em tudo. Nós somos energias, nós somos átomos em aglomeração, nós somos átomos que formam moléculas, eu já expliquei isso para vocês. E esse conjunto forma um ser. Muitas vezes, por vivermos uma matriz, uma visão muito lógica e muito materialista, nós achamos que somos só carne, mas nós somos energia. E por sermos energia, nós estamos também ligados ao todo. E o todo é Deus. Então cada ser é responsável também pela sua evolução, pela sua escolha. Existem as nossas capacidades. Só que na questão de Jesus, por exemplo, onde ele se referia que ele era um com o todo, é porque Jesus, no caso, ele alcançou o degrau mais alto dessa escadaria. E ele realmente é um com o todo. Muitas pessoas têm um receio, têm um medo ou não conseguem assimilar muito bem a questão de existir um ser que é extremamente maior, mais poderoso do que elas, porque principalmente no mundo hoje o que impera é o ego, é a questão do homem querer ser grande. E na verdade o homem que possui o real conhecimento, ele sabe que quanto mais pequeno você for, quanto mais consciência você tiver, mais pequeno você se torna na visão dos outros. Então a grandeza, ela é relativa. O que você pode julgar como ser grande, que é ter uma Mercedes, uma mansão, uma casa na praia, para um outro ser, para uma outra pessoa, ser grande é ser um ser consciente, um ser em equilíbrio e um ser que vive em harmonia com o todo. Então essa questão do ser grande é muito relativo. Eu vou entrar depois sobre o papel que Jesus exerceu, mas eu quero falar para vocês a questão de quem é Jesus no caso, quem é realmente Jesus. Eu vou entrar depois falar também sobre os equívocos que existiu na história. Muitas religiões interpretaram Jesus de forma errada, inclusive
existiu uma grande religião que adulterou algumas das suas parábolas, alguns dos seus ensinamentos, mas o importante é que a mensagem acabou ficando. Eu vou falar agora sobre o contexto histórico em que Jesus se encontra. Então depois eu falo sobre quem é realmente Jesus. Como eu falei antes, este planeta, por mais duro que pareça para vocês, é uma prisão. E não é uma prisão apenas desse sistema. É o sistema capitalista, socialista, comunista. É uma prisão. Todos vivem em uma prisão a céu aberto. Elas precisam seguir regras, normas, coisas são impostas e não são perguntadas à humanidade. Vocês podem achar que isso é uma questão do homem, o homem faz isso, mas não. Existe um controle que, digamos que seria como uma babá do mundo, uma babá deste planeta, e ela controla tudo neste planeta. E essa babá não, digamos assim, não é uma boa babá. Este planeta, as pessoas, elas são mantidas na ignorância. Elas não conhecem a si mesmas, elas não são estimuladas a se conhecerem. Elas são estimuladas sempre para viver na superfície, para viver na superficialidade do ser. E o que ocorre é que, por conta disso, este planeta, ele vive numa extrema escuridão. A escuridão do conhecimento, vive nas trevas, literalmente. Toda a verdade e a história real da humanidade, do planeta, tudo é mantido em segredo da própria humanidade. Isso, desde antes da Idade Média, a humanidade ela vem sofrendo por conta de alguns poderes, alguns, digamos que seres que controlam tudo isso e vem mantendo ela como uma escrava. E a escravidão, ela não é apenas na questão física, não é apenas na questão desse planeta, é uma questão também de almas. Almas, digamos que são mantidas. É muito complexo eu explicar isso. Isso pode impressionar e chocar. Então, eu prefiro não falar sobre isso porque talvez seria forte demais e é apenas isso. Mas a prisão não é apenas física. Na questão da consciência, manter a humanidade toda na ignorância, na agressividade, no ódio. Os que controlam esse sistema colocam as pessoas umas contra as outras, estimulam o ódio, a raiva, a guerra. Eles criam situações, eles manipulam tudo e fazem com que as pessoas se odeiem e se matem, literalmente. E além dessa questão física de prisão, existe a prisão também de certa forma espiritual. E aí que entra a questão do que é Jesus e o que ele veio fazer. Qual é o papel dele em relação à humanidade. Desde o princípio da humanidade, para vocês entenderem isso, eu teria que contar toda a história desde o início, que não é exatamente como a Bíblia diz em relação ao surgimento da espécie humana, mas digamos que a Bíblia, em partes, ela é representativa, ela representa algo, ela conta a história de uma forma representativa. Sobre a Bíblia, eu quero ressaltar uma coisa. O Velho Testamento, primeiro que a Bíblia é uma compilação de vários livros, de várias épocas e de autores diferentes. É preciso ser entendido isso. E a questão da Bíblia é que o Velho Testamento, ele está relatado sobre visões de profetas. Inúmeras partes na Bíblia em que está relatado segundo a visão de Moisés, assim como existe a visão de Elias e por aí segue. São profetas. Aquela época era uma época extremamente primitiva, era uma época em que as pessoas eram extremamente mais rústicas, mais radicais. O que eu quero dizer é que no Velho Testamento existem muitos conflitos dentro da própria Bíblia. A respeito do Deus, por exemplo. Existem partes na Bíblia em que existe um Deus agressivo, um Deus, digamos que alguns chamam, aqueles que estudam a Bíblia e que são ateus, eles dizem que é um Deus assassino. E o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte: a visão e o livro da Bíblia, no caso, do Velho Testamento, é relatado segundo a visão dos profetas daquela época. E onde eles se encontravam? Praticamente o Oriente Médio. É uma região conflituosa. O Egito, Israel e por aí segue. Se hoje a humanidade vive na escuridão do próprio ser, ignorante de si mesma, imagina como eles eram naquela época. Então, você colocar Deus como absoluto, segundo a visão de Moisés, você deve sim tomar muito cuidado, porque você está colocando a sua fé na visão de um homem que era apenas um profeta
e que ele relatou Deus segundo a sua própria visão e convicção da época. Então é preciso tomar cuidado com isso. Se você quer entender realmente quem é o real Deus, você deve se ater ao que realmente foi dito por Jesus e não por Moisés. Por que eu te digo isso? Qual a importância? No caso histórico, qual carrega consigo a real verdade? Moisés ou Jesus? Jesus, porque Jesus conhece o Pai, conhece a Deus, conhece ao todo realmente. Moisés era apenas um homem errante, com medos, com inseguranças, que buscava Deus, mas que era falho, que cometia erros e que também possuía a sua ignorância no ser. Então é preciso ter esse discernimento. Não levem totalmente o Velho Testamento como algo absoluto, porque é uma visão dos profetas. E profetas são humanos. Jesus não era um ser humano. Então, se vocês querem levar a relevância do que foi dito, do próprio Deus, do que significa realmente Deus, leve em consideração principalmente a visão de Jesus. Porque ele sim conhecia a Deus. É como você ouvir falar de uma pessoa por outros. Pessoas que ouviram falar de uma outra pessoa, elas vão falar o que elas ouviram da outra pessoa. Mas aquela pessoa que conhece aquela pessoa pessoalmente, ela sabe realmente quem é aquela pessoa. E a quem vocês dão ouvidos? A quem realmente conhece a pessoa ou a quem ouviu falar da pessoa? Essa é a diferença de Jesus para os profetas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a humanidade ela foi mantida na escravidão, na ignorância, foi usada, foi manipulada de várias formas por seres e por, digamos que, energias, digamos que ruins, que manipularam a espécie humana durante décadas, até o momento que um ser tomou para si a responsabilidade sobre a humanidade. A humanidade era como uma criança sem pai. Por que eu digo isso? Porque ela estava perdida. Ela estava desorientada, ela não sabia para onde ia. Isso eu me refiro à Idade Média. Eu me refiro a antes de tudo isso. Isso eu me refiro a antes de Jesus. Era uma criança perdida. Então um ser, existem dimensões, como eu disse, tem dimensões altas, que são os degraus mais altos das dimensões, e um ser das dimensões altas tomou para si a responsabilidade sobre a humanidade, de tirar a humanidade da escuridão, porque o planeta todo vivia e de certa forma ainda vive nas trevas, na escuridão do ser. E isso é muito profundo e muito complexo, a história em si, mas o que ocorreu é que este ser tomou para si a responsabilidade da humanidade, de tirá-la da escuridão, de tirá-la das trevas. E para isso, ele tinha de vir literalmente para a Terra e deixar aqui os seus ensinamentos, mostrar a verdade para as pessoas, mostrar o caminho para as pessoas. E houve acontecimentos, digamos que celestiais, acontecimentos históricos em relação à humanidade. Foi mostrado para a humanidade um real Deus, um real Pai, que é o verdadeiro e o único. Ele veio, ele encarnou como um humano, viveu entre os humanos, sofreu como um humano, deixou os ensinamentos. Para vocês entenderem a importância, por exemplo, algumas pessoas se perguntam e questionam a questão de algumas coisas que Jesus disse. Por exemplo, Jesus disse que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Para você entender isso, é preciso entender a questão histórica. Jesus veio a um planeta, é como se existisse uma mata fechada. Imagina uma floresta, uma mata fechada, cheia de cobras, e um ser chega nessa mata fechada e ele faz uma trilha nessa mata fechada. Ele abre um caminho, ele vai fazendo uma trilha no meio dessa mata fechada. Antes que não dava para trilhar e caminhar porque era perigoso, porque era impossível você passar de entre os galhos, as folhagens e as serpentes que tinham ali no caminho. Então ele veio à Terra e ele fez, digamos que, uma trilha, um caminho. E esse caminho ele fez para que as pessoas passassem, não para ele passar, mas ele abriu um caminho no meio dessa mata fechada e ele disse: passem por onde eu estou passando. Essa é a libertação. Então, para vocês entenderem, é justamente isso. Diante de uma mata fechada, escura, onde não existia para onde fugir, não existia de como sair desse cativeiro, dessa prisão toda, ele veio
e aí fez uma trilha e falou: olha, me sigam, passem por onde eu passei. E se vocês passarem por onde eu passei, vocês vão se libertar, vocês vão ter a liberdade, vocês vão ao Pai. E por que ele disse, por exemplo, porque ninguém vai ao Pai senão por ele? É porque ele é literalmente o caminho, ele fez o caminho. Entendem o que eu quero dizer? Para vocês saírem dessa prisão, vocês precisam seguir essa mesma trilha, não existe outra trilha. Nenhum ser superior veio e fez essa trilha. Existem seres que encarnaram no planeta, como Buda, que são seres, almas elevadas, que deixaram também ensinamentos, mas é diferente. Jesus foi o ser elevado, a alma mais elevada, a encarnar como um humano, a viver como um humano. A diferença de Buda, por exemplo, para Jesus é extremamente grande. E depois eu vou dizer quem é realmente Jesus na questão cósmica. Vocês vão entender por que dessa grandiosidade. Mas ele mostrou o caminho, e o caminho é o equilíbrio, o caminho é estar na verdade, é seguir também os passos dele. Se você for ver os passos dele em relação à história, ao que ele fez, você vai perceber algumas coisas que ele, por exemplo, durante o tempo que esteve exercendo o seu papel, ele literalmente foi contra o sistema, foi contra essa prisão. Ele trouxe a verdade às pessoas. Ele trouxe a verdade a um mundo de trevas, de escuridão. E é justamente por isso que ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque para ir ao Pai, para sair dessa prisão, inclusive que é uma prisão de almas, você precisa passar pelo mesmo caminho que ele andou, seguir essa trilha que ele próprio fez. É a única forma de sair dessa prisão. Algumas pessoas, principalmente os religiosos, eles se baseiam apenas no céu e no inferno e no crer em Jesus. Mas a questão é um pouco maior que isso. Ele veio, ele deixou seus ensinamentos, ele morreu como prova do amor dele pela humanidade. Porque a partir daquele momento, a partir que ele assumiu para si a responsabilidade da humanidade, que vinha sendo escrava, que vinha sendo usada por esses seres, ele se tornou um pai adotivo da humanidade, digamos assim. Porque ele adotou a humanidade. Ele tomou para si a responsabilidade da humanidade. E a partir do momento que ele fez isso, que ele veio à Terra, ele mostrou seu amor e morreu literalmente pela humanidade. Não coloquem a morte de Jesus, por exemplo, como culpa da ignorância da humanidade por ter rejeitado. A humanidade vive numa escuridão, numa escuridão do conhecimento, numa escuridão do ser em si, da sua própria alma, da sua essência, que isso era necessário que ocorresse, a morte dele, para que a partir da sua morte fosse dado um período para a humanidade. E foi dado esse período. E esse período agora ele se encontra meio que no final desse período. Mas a partir da morte de Jesus foi dado para a humanidade um período de tempo. Que esse período de tempo a humanidade seria, digamos que, resguardada. Esses seres que antes faziam o que queriam com a humanidade, eles tiveram de se conter. Apesar deles não se conterem completamente, mas eles tiveram de se conter durante esse período de tempo. Por quê? Durante esse período de tempo que foi dado a partir da morte de Jesus, foi dado um período de tempo para as pessoas o conhecerem e fazerem também suas escolhas de alma, evolução, viver a sua vida e a partir da sua vida fazer a sua escolha em relação à sua alma. Foi dado um grande período de tempo para a humanidade, a partir da morte de Jesus. E quando chegar ao final desse período de tempo que foi dado, aí então o planeta será outro. As coisas vão mudar completamente nesse planeta. Essa relativa paz que existe no planeta hoje só existe porque todos estão dentro desse período que foi dado para a humanidade. Quando esse período que foi dado para a humanidade de relativa paz, que ocorreu a partir da morte de Jesus, quando esse período acabar, vai voltar a ser como era antes. E como era antes? Era algo semelhante à Idade Média e ainda será pior que a Idade Média. Se vocês querem entender a relevância de Jesus, muitas pessoas odeiam Jesus, mas ele foi o ser de dimensões altas que assumiu para si a responsabilidade de uma humanidade, de uma espécie
veio, morreu pela espécie para mostrar um amor à espécie, deu a essa espécie, que era uma espécie escrava, deu a essa espécie um período de tempo para que ela fizesse a sua decisão, que ela fizesse a sua escolha e trilhasse o seu caminho durante esse período. E a partir do momento que findar esse período, que é o período de escolha de cada ser, quando acabar esse período, a humanidade e o planeta em si mudará completamente. Será o que os religiosos dizem como a tribulação, e sim, é verdade. Então, é uma questão de escolha. Cada pessoa hoje, apesar de ser uma escrava, de ter que seguir regras, quando eu digo seguir regras, são regras impostas pela sociedade que não condizem com o ser. Por exemplo, hoje, as pessoas todas no planeta, elas precisam ter sempre. O importante é você ter e não o ser. Essa questão é uma manipulação também, porque o ser humano em si, ele não é assim. O ser humano em si, ele não precisa propriamente do ter, ele precisa ser apenas, se conhecer. Tudo isso é imposto no subconsciente das pessoas, por tudo, pela mídia. Esse sistema que controla os governos, são governos, todos eles são governos escravistas, que manipulam tudo. A espécie humana é apenas uma plateia, ela é colocada por esses seres, não os que estão no governo, mas os que controlam tudo isso. Muitas vezes colocam a espécie humana como se fosse um gado, porque usa, manipula, manda para um lado, manda para outro lado. E a humanidade, por ser mantida na ignorância do próprio ser, não ter consciência, ela é levada a esses enganos. Agora eu quero falar sobre uma coisa, sobre o pecado. As pessoas elas têm muito receio dessa questão do pecado. É muito complexo essa questão também. Mas o que eu quero simplificar para vocês, muitas pessoas aqui não frequentaram nenhuma religião, não sabem as questões, né? Então eu quero dizer para vocês de forma simples o que seria o pecado. Pecado é estar em desequilíbrio. Sim, pecado é estar em desequilíbrio. O que é estar em desequilíbrio? Estar em desequilíbrio é estar em desequilíbrio com o próprio ser. Então você pode se perguntar, uma prostituta, ela é pecadora? Ela se encontra em desequilíbrio. Ela se encontra em desequilíbrio do próprio ser, porque ela está vendendo o próprio corpo. Ela se encontra em desequilíbrio, em vários níveis de desequilíbrio. Só que esse desequilíbrio no qual ela se encontra não é algo eterno. Ela pode mudar isso. Entende o que eu quero dizer? Ela pode mudar suas ações e encontrar o seu equilíbrio. O que eu quero deixar claro para vocês é essa questão. Jesus, ele mostrou o caminho, ele abriu o caminho, ele fez a trilha. E ele é a representação do próprio equilíbrio, do próprio estar em equilíbrio. Entendem o que eu quero dizer? Então, se você se encontra em equilíbrio com o seu ser em si, se você respeita a si mesmo, respeita aos próximos, se você mantém e expande a sua consciência ao todo, você é um ser que está em equilíbrio. Se você ama a si mesmo, assim como ama os próximos, você é um ser que se encontra em equilíbrio. Um ser que tem ódio, uma pessoa que odeia a todos, seja ela religiosa, seja ela ateísta, ou independente de qualquer coisa. Se ela está em ódio, ela está em desequilíbrio. Entendem o que eu quero dizer? Então, eu acredito que nunca ninguém falou isso para vocês sobre o que seria pecado. As pessoas elas têm medo de falar sobre isso, mas o pecado é estar em desequilíbrio. E o que esse sistema proporciona para todas as pessoas é estar justamente em desequilíbrio, para que as pessoas não se encontrem, não se achem, não encontrem um caminho da verdade e assim possam trilhar a trilha para sair desse sistema. É justamente por isso que a alimentação industrializada ela é feita justamente de uma forma que mantém as pessoas em desequilíbrio, porque tem coisas na alimentação que estimulam esse desequilíbrio do ser. Se você for buscar a composição química desses alimentos industrializados, você vai perceber que esses alimentos são feitos, parece que propositalmente, para te deixar em desequilíbrio. E te deixar em desequilíbrio físico, mental e espiritual. Isso é proposital. Isso é para manter a humanidade na ignorância. Esse planeta
tudo que existe nele, infelizmente, é para corromper a espécie humana em si. A única coisa que existe nesse planeta ainda de verdadeiro é a natureza, e mesmo assim a natureza vem sendo manipulada. Os alimentos foram modificados geneticamente. Algumas árvores foram modificadas geneticamente. Pode soar confuso para algumas pessoas, mas existem coisas muito complexas. Por não entenderem, vocês julgam, vocês acham que são coisas bobas, que são coisas insignificantes, e o conhecimento que vocês possuem é baseado no que essa sociedade fez vocês acreditar e no que essa sociedade passou para vocês, porque o real conhecimento elas mantêm oculto da humanidade. É para manter a humanidade na ignorância. Dentro da terceira dimensão existem camadas dimensionais, e existem seres dentro dessas camadas dimensionais da terceira dimensão que são seres, digamos que negativos. Eles não querem evoluir em uma questão de equilíbrio. Um alerta que eu tenho para dizer para vocês é: toda pessoa, independente do que ela disser, se ela falar para vocês que não existe uma dualidade de energia, não existe o contraponto de uma dualidade de energia neste planeta, que seria algo positivo e algo negativo, toda pessoa que disser que não existe isso, que existe apenas a ignorância humana, vocês precisam tomar cuidado com essas pessoas. Porque sim, existe a dualidade de energia, existe conflitos justamente pela questão da libertação da espécie humana em si, porque ela é mantida de uma forma escrava nesse sistema, e esse sistema ele não é apenas físico, como eu disse. Então sim, existe essa dualidade, nada é por acaso. Algo que preciso dizer para vocês também é a questão do que seria Jesus na questão universal, por exemplo, como eu expliquei em relação às dimensões. Essa dimensão, a terceira dimensão, onde a espécie humana habita e vive, é uma dimensão propícia para tudo que existe nesse planeta. A questão de anjos, por exemplo. O que seriam os anjos? Anjos são seres de dimensões altas que vêm ao planeta fazer determinado papel, fazer algo que é necessário. Então, por exemplo, essa relação de classificação de anjos que existem na Bíblia, por exemplo, querubim, serafim, arcanjo, são justamente classificações de acordo com o grau evolutivo do ser. Então, por exemplo, um serafim é diferente o grau evolutivo dele de um arcanjo, por exemplo. Entendem isso? Então, a questão da diferença é justamente essa questão de dimensões e o grau evolutivo. Todos os seres no universo estão em aprendizado. Todos os seres estão em um processo evolutivo. E esse processo evolutivo é um trilhar, é um caminho, é subir uma escadaria de um prédio, digamos assim, na questão das dimensões. Tem coisas que é muito complexo explicar, mas eu vou tentar simplificar. Aqui nesse sistema solar, cada planeta que existe no sistema solar, ele possui uma serventia energética em relação à Terra e em relação à humanidade. Existem seres nas dimensões altas e que projetam as energias, e essas energias refletem justamente na humanidade, nos seres humanos. E essas energias são refletidas através de, sim, os planetas. Pode soar meio confuso, eu estou tentando simplificar ao máximo. É mais ou menos o seguinte. Por exemplo, existem energias que são estimuladas de acordo com a posição dos planetas em relação à Terra, em relação ao Sol. Então, essas energias que eu quero dizer, elas são energias vindas de seres superiores de dimensões altas, e elas são colocadas e refletidas, digamos assim, sobre determinado planeta. Por exemplo, Gabriel, o anjo bíblico, existe um planeta em que a energia dele é refletida, assim como Hegel também. Agora vocês devem se perguntar, em relação a Jesus, qual a importância disso? O que eu posso dizer para vocês é que justamente a energia desse ser que é refletida no mundo, na humanidade, é o Sol. Sim, a energia solar
é a energia refletida desse ser superior, de dimensões altas. Algumas pessoas podem acreditar que, por exemplo, a questão de Jesus é um ser novo, é um ser que possui relação com a humanidade um pouco mais de 2000 anos. Mas na verdade Jesus, obviamente, é extremamente mais antigo do que isso. Eu preciso explicar algumas coisas para vocês entenderem a questão histórica de Jesus. Ele só veio como humano na Terra na época que ele viveu como Galileu, como Jesus. Porém, antes, no passado, já existiam representações de Jesus. O que eu estou dizendo para vocês, os que controlam esse sistema, eles sabem de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. O Vaticano, eles possuem um registro de toda a história, e eles sabem disso que eu estou dizendo para vocês. E eles escondem isso da humanidade. Eles mantêm também a humanidade, de certa forma, na ignorância. É que no passado, no Antigo Egito, por exemplo, já existia a representação do que seria o ser superior, Jesus. Então, sobre outra coisa também que eu queria dizer para vocês é a respeito de provas. Foi dado à humanidade um período de tempo em que ela precisava e precisa fazer a sua escolha. A escolha do lado da verdade, da luz, do conhecimento, ou o lado da ignorância, do ego, da escuridão. São lados, e as pessoas precisam fazer as suas escolhas. Muitas pessoas possuem um coração duro, e muitas pessoas são extremamente racionais, e é importante ser racional, é importante usar sempre a lógica. Um ser em equilíbrio, ele mantém o equilíbrio do emocional com o racional. Ele não é puramente emoção e nem puramente razão, ele mantém o equilíbrio dos dois. Sobre as provas, muitas delas foram ocultadas justamente por esse poder que existe, que controla todo o sistema. E esse ocultismo, esse ocultamento das provas, eles ocultaram muitas coisas, não a respeito só de Jesus, da história dele, mas a história toda da humanidade foi oculta, da própria. Mas isso deu a chance a justamente a ver a questão do ser. É muito fácil você acreditar em algo quando você tem prova daquilo. É muito fácil você acreditar em algo que existem provas cabais. É fácil acreditar nisso. Porém, não é fácil acreditar em algo que o mundo coloca como uma mitologia, que coloca como algo fictício, ou algo improvável, ou que talvez não tenha existido. É mais difícil você acreditar nisso. O que eu posso dizer para vocês como uma prova de que tudo isso é real, basta olharem ao entorno de vocês, olhem o mundo de vocês, olhem a vida que as pessoas vivem. Quando vocês olharem para dentro de si mesmos, vocês vão perceber que existem muitas e muitas coisas erradas nesse sistema.